antes da gente virar a secretaria, que investigasse políticos corruptos. Vê se você acha aí. Não vai achar. Já vou dizer que não vai achar, vai perder tempo à toa. Quando a gente criou a secretaria, a gente criou um departamento chamado Departamento de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro. Esse departamento, o forte dele é combater o crime do colarinho branco. É a causa. A causa de tudo. Entendeu? A causa de tudo. Pô, mas esse aí... Então por que vocês não vão lá e não matam eles? Ué, não andam armados. Sim. E não resistem. Não resiste. Senão, teria o mesmo fim. Você tá entendendo? Então, efetivamente, por que 25 vão morrer e vão entrar 50? 50 vão ser presos, vão entrar 100. Porque se a causa não for combatida, aqui é só proliferar. Não tem jeito, Glauber, não tem jeito. E assim a gente vem há anos assim. Sim. Nós demos um primeiro passo. Nós fizemos um primeiro passo. A Polícia Civil andou bem. A Polícia Civil, em 2019 e 2020, teve grandes destaques de operações policiais civis contra corruptos de colarinho branco. Altamente divulgado na imprensa. Não vou falar nomes. Altamente divulgado na imprensa. Aí depois eu saí e o departamento continua fluindo, continua bem. Mas o grande legado que eu acho que eu posso ter deixado como secretário é criar um departamento para investigar a causa. Porque a consequência eu sempre combati. Sempre combati a consequência. Eu, pessoalmente. Sim. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque aqui a gente já sabe o que está fazendo. E não vai acabar e não está acabando. Aí eu só olhei para cima, eu falei, tá, é isso aí que tá errado. E não teve resistência para criar essa estrutura? Não teve resistência. Não teve resistência. Muito pelo contrário. Foi pedido do governador, à época. Sim. Foi pedido do governador e não teve resistência. E essa investigação e esse departamento é que fez as maiores investigações que a gente viu aí na pandemia. Foi essa investigação. Foi a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Foi a polícia, não foi a Polícia Federal entrou depois. Mas as investigações na pandemia foi a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E acabou que o governador caiu por uma investigação eu costumo dizer da o seguinte... própria Polícia Civil? Sim, isso aí, a investigação é da Polícia Civil. Eu costumo dizer o seguinte, Glauber. O secretário da Polícia Civil, ele tem que ser um secretário de Estado e não de governo. Só para vocês entenderem. O secretário de governo protege o governo. Ele fala pelo governo. O secretário de Estado, ele protege a sociedade num todo. Então, não obstante eu ser secretário do governo, eu estar dentro do governo, não obstante isso, eu usei toda a Polícia Civil para investigar pessoas que estavam no governo roubando na época da pandemia. E isso foi muito divulgado à época. No final disso tudo, foi quando eu pedi exoneração do cargo, que eu achei que a minha missão estava cumprida. A minha missão estava cumprida. Porque a minha missão aqui embaixo, na guerra, eu já tinha cumprido já. Para a guerra eu não volto mais. Para a guerra eu não volto mais. Eu, Marcos Vinícius, não volto mais. Aqui eu já dei minha missão como cumprida. Quando eu cheguei como secretário, eu falei, cara, aqui na guerra eu já tive, agora eu vou subir o patamar. E efetivamente, graças a Deus, e graças a todo o nosso staff, nosso trabalho, a gente conseguiu efetivamente desbaratar uma quadrilha enorme que atuava no Estado, na área da saúde. Enorme, e há anos. Isso. E sentava do meu lado, assim. Sentava do meu lado. E eu não estava nem aí. Eu sou secretário de Estado. E assim foi feito, Glauber. Então, todo mundo que em casa pensar o seguinte, 25, vai sair... Prende 25, vai entrar 50. Prende 50, vai entrar 100. É por falta dessas políticas de investigação de cima. Senão não tem como. Senão é muito fácil. Eu que estou lá em cima, botar a culpa tudo aqui embaixo. Sim. É isso que eu penso, Cláudio. Irmão, esse caso aí é um caso de ampla repercussão. Emblemático. Gerou o impeachment do governador. Sim. Dá para tu falar aí quais informações que tem pública essa participação? Então, as informações... Esse protagonismo aí da Polícia Civil e da tua atuação como secretário. As informações foram públicas e como aconteceu, e todo mundo já sabe, tá nos autos, então não tem problema nenhum em falar. Eu lembro perfeitamente, da criação desse departamento, a gente começou a fazer algumas operações fortes contra pessoas que roubavam o dinheiro público, vamos dizer assim, os corruptos de dinheiro público, né? Que para mim é a causa da violência. Para mim é a causa da violência. Isso aí eu não vou... Nunca ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Quando começou a pandemia, Gal,
quando começou a pandemia, eu lembro como se fosse hoje. Eu vou narrar o que aconteceu. Quando começou a pandemia, salvo engano, 13 de fevereiro de 2020. Quando decretada a pandemia, lockdown e não sei o quê. E para quem é do serviço público, sabe que existe uma coisa chamada dispensa de licitação. Quando você está numa situação dessa... De emergência, calamidade pública. É emergência. Então, primeira coisa que eu, como delegado de polícia, que estudei a 8666, estudei muito para ser delegado de polícia, e vinha numa sequência com esse departamento, já tinha 1 ano e 2 meses, já tínhamos feito algumas prisões de pessoas, vamos dizer assim, do colarinho branco. Quando eu notei que havia possibilidade, desde já, de sacanagem em relação à pandemia, olha como a gente foi honesto, hein? Eu reuni todo o meu staff, chamei os diretores, os subsecretários, criei uma força-tarefa para evitar não, que a gente não evita, para investigar supostas irregularidades na pandemia. Olha, e chamei a imprensa. E botei na imprensa. Polícia Civil está criando, desde já, uma força-tarefa. Com a DRAC, com o departamento, com tudo. A gente avisou. Estamos criando uma força-tarefa para investigar qualquer pessoa que vá roubar na pandemia. Está na imprensa. Pô. Beleza. Uma semana depois, RJTV e outros jornais, telejornais, não sei se tu vai lembrar, hospital de campanha, a lona, a lona roubaram na lona, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse dia, especificamente, o governador me ligou, eu liguei para todos os secretários, os subsecretários, diretores, nos reunimos e começamos a fazer uma investigação imediata. Globo, em uma semana, a gente estava com todo mundo identificado, com todos os pedidos de prisão, pedido de busca e apreensão, pedido de dinheiro, eu esqueci o termo técnico, para o Estado não pagar, alguma coisa assim, esqueci o termo técnico. Acho que é sequestro, não? Pedimos tudo, Sim. pedimos tudo. Em uma semana a gente fez tudo. Identificamos todo mundo. Em tese, você pode pensar, pô, mas você estava no governo. Como é que tu vai investigar o governo? Porque eu sou secretário de Estado. Sim. Eu protejo a sociedade. Eu não protejo o governo. Quem protege o governo, na verdade, é um secretário de governo. Existe uma peça para isso. Eu sou secretário de Estado. Na mesma hora eu pensei, não pode. Eu sou secretário de Estado. Pouco importa o governo que eu integro. Pouco importa. Eu sou delegado de polícia. E assim a gente fez esse trabalho. Em um certo momento, a Polícia Federal, porque subiu o patamar, a Polícia Federal pegou a investigação e fez o trabalho dela. Óbvio que após a investigação, eu me sentindo com o dever já cumprido, sem nenhum tipo de clima para continuar, a verdade é essa, não tinha. E meu dever estava cumprido e saí. Cabeça erguida. Tu saiu antes do impeachment? Sim, 3 meses antes. 3 meses antes. Saí 3 meses antes. Mas não saí por causa disso. Eu saí porque eu vi que minha missão estava cumprida. Eu falei, eu já fiz o meu trabalho. Em relação à operação, a esse caso, parece que tinha uma empresa que já atuava antes, era ligada a uns deputados, ligado a outros governos também. Na verdade, o que a gente descobriu ali, Glauber, na verdade, a gente tacou aqui e descobriu que era a máfia que atuava 20, 30 anos no Estado, cara. Sim, o mesmo grupo. 20, 30 anos no Estado. A gente pegou isso aqui. Aí depois a federal foi e pegou isso aqui. Viu? Porra, é isso tudo? Que na verdade a gente pegou o fio da meada. Mas por que a gente não pegou os 20 anos? Se podia pegar. Sabe por que não podia? Porque a gente não tinha mecanismo. Sim. A Polícia Civil, nem a Draco tinha. A Draco ela foi roubada da gente pela Secretaria de Segurança. A Draco não era da Polícia Civil. É uma delegacia fora da Polícia Civil. Um absurdo inconstitucional. Um absurdo. A Draco não era nossa. A gente não tinha Draco. A Subsecretaria de Inteligência não era nossa. Então era muito louco, o Glauber. Era muito louco. É assim. Por isso que, depois de tudo montado, hoje a Polícia Civil é capaz de tudo, tá? A estrutura que a Polícia Civil tem hoje, ela é capaz de tudo. Ela prende quem ela quiser.
Ela faz a investigação que ela quiser. A gente tem um grupo muito interessante, e vou agradecer muito ao doutor Gussen, Procurador-Geral de Justiça à época, do Ministério Público. A gente tem um grupo chamado Coordenadoria de Investigação de Autoridades com Foro. São policiais civis que trabalham diretamente no prédio do Ministério Público. E o Ministério Público deu pra gente, é um longa-manos, na verdade, a possibilidade da gente investigar a gente com autoridades com foro. Coisa que a gente não pode, se não for através desse convênio. Sim. Então, hoje a Polícia Civil... Em apoio, assim, vamos dizer. Na verdade, apoio não. É investigação mesmo. Sim. Obviamente, o PGJ que, num ato que ele teve, ele concede a gente essa possibilidade. Esse grupo atua dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.